Olá pessoal deste canal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês aqui um tema ultra interessante que é o movimento sem volta, o governo mundial. E para embasar essa análise eu quero colocar como pano de fundo essa fraudemia que nós estamos vivendo e que nós sabemos vai um bom tempo, né? Então eu me baseio em fontes assim interessantes e bem conhecidas, respeitadas, como a do professor Marcelo Rossi, do professor Gilberto Lima, entre outros grandes especialistas, né, em nova ordem mundial, em geopolítica e tal. Então isso que aconteceu até agora foi uma grande estratégia, muito bem elaborada pelos globalistas, que está dando muito certo, diga-se de passagem. E sentindo muito por isso, né, por estar dando certo. Quando falamos numa nova ordem mundial, grandes autoridades têm pregado a necessidade dela. Ou seja, desde o chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo, ao mais influente que nós conhecemos, né? Que vocês sabem bem que é o Francisco. Alguns até insistem em enquadrar esse tema ou essa fala como teoria conspiratória, mas eles já são totalmente transparentes, né? Na mídia, a nível global, que a gente tem ouvido eles falarem sobre isso. Então, os globalistas, eles são uma elite mundial financeira que domina os destinos e movimentos do mundo. Eles decidem para onde caminha a humanidade. Então, ela é organizada em grupos de afinidades. E isso eu estou falando do ponto de vista humano, claro, né? Então, essas entidades ou grupos, elas são bem conhecidas, né? Como o Illuminati, o Bilderberg, Nova Era, Maçonaria, Sábios de Sião, Jesuítas. Esses, então, muito conhecidos, né? Porque são ligados ao Vaticano, ou são de dentro, né? E o Vaticano, todo mundo sabe, são acionistas de muitas empresas, né, incluindo até fábrica de armas, e isso não é fake news, foi notícia na mídia, né? E qualquer um de vocês podem pesquisar. Também vou deixar nos comentários alguns links interessantes para a pesquisa. Então esses globalistas eles são grupos inescrupulosos, progressistas, doutrinários, cujos meios que eles atuam justificam os fins com objetivos claros de dominação. Então eles atacam na base da humanidade, né, na estrutura da humanidade. Os poderes políticos, a economia, finanças, o dinheiro, ou seja, nas finanças onde está o dinheiro no bolso das pessoas. Né? Também eles atacam na comunicação, a tecnologia, e essa eles usam muito como ferramenta. E isso tudo vai atacar diretamente no emocional da humanidade. Bom, mas o foco deles a gente sabe, né, que é o aumento de poder e de dinheiro, ou seja, o poder da geração e sobre o estoque de dinheiro. Então eles atuam em cima disso, no poder da geração e no estoque do dinheiro. Então eles têm controle sobre isso. E eles têm os bancos mundiais na mão, né, nas suas mãos. Eles têm um poder assim fora do comum, né? Então eu vou sempre falar eles, né? E eles geram o dinheiro de uma forma assim natural, né? Porque eles o controlam. Para eles a humanidade é um mero instrumento de manipulação, seja 500 milhões ou 8 bilhões de pessoas, isso não importa. Por isso, para eles, e eles têm esse desejo de reduzir a população com discurso ambiental, usando mascote de comunicação que vocês conhecem bem, né? Uma mocinha loira. E até os intelectuais acabam caindo nessa armadilha deles. O que eles fazem é sempre para, ou seja, para tirar vantagens. Num grupo muito fechado que forma essa elite, né? Então, essa picada que nós estamos vivendo agora que está vindo, por exemplo, ela vai gerar aí algo entre 200 a 300 bilhões de dólares para as empresas do sistema deles, ou seja, com a indústria do bichinho, ou seja, na criação, na produção, na aplicação da picada, tudo isso vai gerar essa montanha de dinheiro. Isso uma vez. Então veja que tem uma subestratégia de imposição sobre essa picada, né? Sobre o mundo todo praticamente. Imagine pelo menos a metade do mundo aí tomando essa picada. Então amanhã poderá ter outra cepa pior do que este, que vai exigir uma repicada geral aí, né? Tomara que não, né?
Então, isso é uma estratégia de comunicação hipnótica e diabólica que eles usam, né? Em cima da pressão psicológica, da pressão emocional da humanidade, porque você vê que todo mundo só fala disso. Por mais que tem gente contrária, você não consegue tirar isso da tela. E o pessoal está grudado na tela da televisão vendo isto. Então eles falam que algumas pessoas de bem, eles falam tudo o que as pessoas querem ouvir, né? Pessoas de bem, pessoas que estão desinformadas, ou seja, todos eles se tornam aliados úteis para eles. Então eles definem quase sempre quem ganha e quem perde nesse jogo, né? Inclusive as eleições de muitos países. Eles orientam os destinos, como eu disse, os destinos do mundo. Porém, veja só, como não existe crime perfeito, eles cavam a própria cova, veja só, que está profetizada há muito, né? Há muito tempo e nós conhecemos. Vamos recorrer ao quê? Às Escrituras Sagradas, ao livro do Apocalipse, capítulos 16 a 18. Ali tem isso que eu estou dizendo. Então, eles usaram ao mesmo tempo, de forma eficiente, três colunas importantes da sociedade, né? A política, a economia e a comunicação de massa. Ou seja, usando a tecnologia como ferramenta, né? As plataformas de mídia social. Então, isso eles fazem com grande pressão psicológica da massa. Ou seja, o ambiente político quase controlado. Porém, a direita conservadora ainda está atrapalhando, como principalmente a americana e a brasileira, né? Parece que a americana vai acabar cedendo, né? Pelas fraudinhas que a gente acompanhou aí. Então eles conhecem muito bem as estratégias de guerras modernas atuais, né? Eles se juntaram às grandes plataformas de rede social, né? Cooptaram praticamente a maioria, tentando a todo custo bloquear a comunicação da direita, ao mesmo tempo colocando a voz adversária, ou seja, a voz deles, né? Então, o uso da mídia global, dessa mídia prostituída, bem remunerada, diga-se de passagem, é financiada por essa elite, né? E eles têm o controle agora. Sinto muito, novamente, em dizer isso. Então, quem manda nos destinos da sociedade ou da humanidade são eles, baseados no poder corrompedor do dinheiro. Essa é a força que eles têm. Então, é um círculo, na verdade, um círculo virtuoso para eles, né? Que eles acabaram criando. Obviamente que é uma armadilha isso, né? Isso terá fim. Então, é o poder político, o dinheiro e a comunicação. É uma autogeração de poder ali, né? Então, para ter o dinheiro, é preciso eles terem o controle, ou seja, ter o poder político plural, né? Plural, digo no sentido de vários lugares do mundo, né? E eles precisam ter o poder da comunicação sobre a sociedade. Então, tudo isso, veja só, muito bem temperado com a corrupção, né? Porque este não é um sistema justo deles. A gente sabe disso, né? É uma tríplice coluna implacável que se retroalimenta de impiedade a todo tempo. Eles usam de meios hipnóticos, percebam. Toda a comunicação deles é hipnótica. Se você perceber os fundos, o ambiente de um jornal, de uma rede de televisão aí, que o pessoal chama de lixo, entendeu? Vocês percebem o ambiente ali, o cenário. Então, são estratégias de hipnose através da comunicação para se chegar aos objetivos de dominação e de perenização. É isso, esse é longo prazo, né? Então, vamos andando aqui. E, de fato, nós estamos caminhando para um modelo, vou dar um apelido aqui de Xing Ling, né, de governo, ou seja, ampliando o capitalismo comunista, vou dizer assim, de capitalismo comunista, porque capitalismo é modelo econômico, comunista é modelo político, né? Então, em poucos dias nós vamos ter ainda neste ano, acho que agora em julho, foi adiado, né, o Fórum Econômico Mundial, e que vai ser em Davos, na Suíça. Lá eles tratarão do grande reset, ou seja, a reinicialização para uma governança mundial. Ou seja, isso não passa de uma imitação do governo mundial que vai ser um governo mundial teocrático, né, que Jesus fará depois da sua vinda, ou seja,
É um governo que ele fará por 1000 anos, isso vocês podem conferir em Apocalipse 20.6, no qual a igreja reinará com ele, está lá escrito, ou seja, não tem novidade para nós, né? Então, ou seja, toda a iniquidade dessa imitação, que é uma iniquidade, né? Começou quando Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo, está lá em Isaías 14:14, confira também lá. Então, para esse governo mundial, eles usam argumentos de que há um risco de depressão econômica global comparável à década de 30, ou seja, com algumas chaves que darão sustentação a isso. Veja que aí está implícito a criação de uma moeda mundial, há várias moedas digitais nascendo também, né? Como o Bit, que está já em operação há algum tempo, só subindo de cotação. Com isto, eles prometem reinventar o capitalismo com aparente sensibilidade social. Veja que interessante. Seja como um novo modelo econômico, mas com um modelo político baseado no comunismo, ou seja, um modelo de controle. Então vai vir aí pela frente uma proposta de renda mínima universal, ou seja, uma garantia de assistência médica global para todos. Vão assegurar um futuro resiliente, ou seja, igualitário e sustentável, e evocam para tanto um novo contrato social com o povo, né? Entra aqui a hipnose global novamente. Então, também eles usam a preservação ambiental, através daquela mocinha lá, né, que é a principal, e a contenção das mudanças climáticas, que eles chamam de descarbonização da economia. Pregam também um certo nivelamento econômico e social, né, entre as nações, ou seja, redução da desigualdade. Ou seja, isso é um doce, né? Isso soa muito bem aos ouvidos dos bonzinhos, vocês sabem aqueles que acham que ser bonzinhos alcança a salvação e escapam do inferno por ser bonzinho? É mais ou menos isso aí. Então também eles vão propor um controle máximo, vai impor, né, um controle máximo sobre os indivíduos, com uma obrigatoriedade dessas picadas todas aí por uma série de argumentos e de obrigações indiretas, né? E vai ter uma implantação de controle de comportamento em massa, ou seja, via o score social, né, que já é utilizado naquele país lá que eu falei, o país do dragão lá. E é um condicionamento de concessão de benefícios sociais, ou seja, baseado no comportamento. Como uma mãe trata um filho de forma cooptativa, né? É uma prisão em larga escala, na verdade, que teríamos. Então, é um capitalismo de vigilância, na verdade, ou seja, uma engenharia social baseada em regulamentações. Haverá o fim dos criatórios e abatedores de animais, com maior pressão ainda sobre o agronegócio, que já está pesado, né? Principalmente o brasileiro, que está sofrendo muito por isso. Enquanto isso, né, aquela elite tentará obter o controle da proteína animal em nível planetário, para vocês terem uma ideia. Ou seja, as Big Techs e os 5 maiores grupos controladores de processamento de alimentos do mundo pretendem apropriar-se do mercado pecuário através da reprodução celular em laboratório, ou seja, também vai vir por aí carne artificial. Ou seja, porque o mercado pecuário ele movimenta uma cifra gigantesca, uma cifra global da ordem de 1,4 trilhões. Uma nova investidora do setor de food techs, ou seja, tecnologia de comida, é essa Amazon que vocês conhecem bem, cujo dono é o JB lá, mas era o homem mais rico do mundo até esses dias atrás. Agora nós estamos em janeiro ainda, né? Então ele tem um patrimônio da ordem de 200 bilhões, porque na verdade agora ele deu lugar para o Elon Musk, o controlador da Tesla, né? Que fabrica veículos elétricos, veículos espaciais, também está investindo no transhumanismo. Ou seja, até há pouco tempo era o tio Bill que era o número 1, né? Agora já caiu para a terceira posição. Essa mesma Amazon, ela tem o Amazon Go, ou seja, é um supermercado baseado em inteligência artificial que utiliza-se da identificação de presença da pessoa, né? E o consumo deles.
Essa empresa foi adquirida pela bagatela de 16 bilhões apenas. Então essas são as ações dos donos do mundo, né, os criadores da tecnologia digital. Muito bem, então, para vocês terem uma ideia, há uma concentração de renda hoje em torno de umas 2.200 pessoas privilegiadas no mundo, tem uma riqueza equivalente ao valor de 4,6 bilhões de pessoas de renda média. Então, 2.200 pessoas contra 4,6 bilhões. Ou seja, se 1% dessa população resolvesse pagar uma taxa essa de imposto de 0,5% por 10 anos, já seria possível criar 120 milhões de empregos somente, em 3 setores: educação, saúde, né, e serviços para idosos, por exemplo. Hoje nós temos ao redor de 850 milhões de pessoas padecendo de fome, podendo chegar a 1 bilhão com essa fraudemia, né? E temos aproximadamente 2 bilhões de pessoas, ou seja, mais de um quarto da população mundial em estado de subnutrição, ou seja, a elite que nós citamos, ela tem urgência dessa nova ordem mundial, né? Criaram movimentos sociais globais liderado pelo famoso Chico, né? E endossada pela sua encíclica, né, Fratelli Tutti, com um grande teor filosófico e doutrinário sob a ótica de urgência da humanização com espírito marxista. Ou seja, é tudo que o pessoal precisa ouvir, né? E é devido à quantidade de pessoas que estão debaixo dessa denominação, vocês imaginam, né? Mas muitos já estão na própria rede social aí, né? Criticando e sendo contrário a essa posição marxista do tal aí Chico. Mas a vida deles, a gente sabe que não é muito fácil, né? Os conservadores cristãos, entre pessoas do bem, por exemplo, né, é um grande obstáculo para o avanço deles nesse quesito aí, né? Nesse propósito. Então sempre há manifestações de grupos que se insurgem contra essas propostas, né? E a vida deles que são encasteladas, que são blindadas, né? Muito bem. Isso, na verdade, é uma conspiração deles próprios, ou seja, contra eles mesmos, né? Que porá fim ao governo humano na Terra, né? Que está, na verdade, planejado por Deus, conforme eu disse, né? Então, está planejado por Deus em toda a Bíblia, né? Especialmente no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias e tantos outros, né? Então você pode me perguntar agora, por que isso acontece? Se nós temos um Deus que está no controle de tudo? A resposta é teoricamente simples, né? Então nós podemos falar disso durante várias horas, mas o essencial é dizer para você que o mundo, ele jaz no maligno, como diz as escrituras sagradas, né? A Bíblia. Então, isso aconteceu, né, depois que a humanidade pecou, ou seja, por meio de nossos pais, Adão e Eva, né? Então, com isso, todos foram destituídos da glória de Deus, ou seja, que Adão e Eva, ela tinha antes, ou seja, ela tinha essa glória de Deus, né? Eles recebiam a visita de Deus todas as tardes no jardim do Éden, né? Então, mas isso aconteceu depois do pecado, que nós chamamos de original, né? Então, o que nós sabemos é que há a justiça de Deus via o seu plano divino de redenção da humanidade. Então, nós podemos nos tranquilizar nesse sentido, para quem conhece e crê nas Escrituras Sagradas, né? Então, isso trará a humanidade à origem, voltando à perfeição. Ou seja, tudo isso foi planejado por Deus por meio de um processo. Porque se Deus quisesse, lá naquele momento, já por fim também na iniquidade, poderia ter posto. Mas Ele é soberano, né? Então, nós entendemos e cremos na soberania dele. Então, para isso, há um tempo de maturação que alguns teóricos denominam de dispensações. Eu posso citar aqui pelo menos umas 7, né? E 7 é o número perfeito de Deus, por isso que eu estou falando ele. Então, sendo a primeira foi lá no Éden, né? A dispensação edênica, depois, que é da inocência, né? Do tempo da glória, passando por Adão, por Abraão, por Noé,
por Moisés, né, quando o povo aprendeu sobre a cobertura dos pecados, lá não tinha perdão, né, mas tinha a cobertura dos pecados mediante os sacrifícios sistemáticos de sangue de animais, né, que Deus colocou para Moisés através do Pentateuco, ou seja, dos primeiros 5 livros ali, né. Então, depois, isso até chegando a Jesus, que nós podemos chamar de a sexta dispensação, denominada de dispensação da graça, que após 2030 completará 2000 anos. Por quê? Porque Jesus viveu 33 anos aproximadamente, né? Então, isso deu início ou seja, na dispensação da graça, ou seja, foi através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Onde ele derramou o seu sangue na cruz. Ou seja, onde nós fomos redimidos ou remidos do pecado, né? Ou toda a humanidade foi remida. Ou seja, não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue. Ou seja, no Velho Testamento era através do sangue dos animais. Depois Jesus veio como Cordeiro do mundo, né? Cordeiro que tira o pecado do mundo, dá a salvação para a humanidade. Então, com isso, agora sendo bem objetivo, quem crer nele será salvo, conforme está no Evangelho de João 3:15 a 18. Também Marcos 16:16, que diz lá, né? Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, como exemplos aí de citações bíblicas básicas, né? Então, para que Jesus volte a resgatar esses salvos na sua segunda vinda, os que creem nele, né? Acontecerá, antes disso, o sofrimento extremo da humanidade e da terra, que são entendidos como o princípio de dores, né? Ou o princípio das dores, que está em Mateus 24, de 1 a 8. Marcos 13 e Lucas 21 também tem essa passagem. E na sequência, as dores de parto, ou seja, sai do princípio e vai para as dores de parto, aonde está a partir de Mateus 24, 9, né? Também tem em 1 Tessalonicenses 5:3, Romanos 8, 22, que fala sobre os gemidos da terra, e assim por diante. Então, os sinais da volta de Jesus Cristo já está acontecendo em grande escala há mais de 100 anos, seguramente. Então, com as guerras, rumores de guerras, terremotos, perseguições e, mais recentemente, perda da fé, aumento da iniquidade, o amor se esfriando, né? Escândalos, falsos cristos, falsos profetas e por aí vai, né? E por último, a pregação do Evangelho do Reino às nações, que se dará muito provavelmente já depois que a igreja terá sido arrebatada. Então, Jesus ensina que virá o fim. Ou seja, o fim do quê? O fim dos tempos, o fim da era da igreja, né? Do corpo de Cristo sobre a terra. Então, antes do fim, ou seja, ou em seguida dos sinais das dores de parto, acontecerá a ressurreição dos mortos salvos, e do resgate dos vivos salvos, que nós chamamos de arrebatamento. Então, haverá o arrebatamento da igreja, ou seja, mas é precedido da ressurreição dos mortos, né? Que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Ou seja, Jesus disse lá em Lucas 21, 28, que quando essas coisas acontecessem ou começassem a acontecer, que nós olhássemos para cima e levantássemos as nossas cabeças, porque a vossa ou a nossa redenção está próxima. Então, em seguida do arrebatamento, haverá a manifestação do anticristo, né? Essa é uma crença dos pós-tribulacionistas. Profetizado por Daniel em 9:27, 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, e no capítulo 13 e 14 do livro do Apocalipse, ou seja, como juízo sobre as nações. Então, o anticristo ele tem uma função muito importante, né, sobre a nação judaica, né, porque como eles não creram no primeiro Messias que veio, né, que nós cremos, eles estão aguardando o Messias deles ainda, né, que é o próprio Jesus, né. Só que eles vão ser enganados, né, vem a operação do erro e eles serão enganados, e quando eles se derem conta, o anticristo já está governando. Então isso virá como juízo sobre as nações,
sobre os que ficaram, né? E isso durará em aproximadamente 7 anos, né? Ou literalmente 7 anos, sendo a primeira metade um período de falsa paz, proposto pelo anticristo, e na segunda metade acontecerá o derramamento das taças da ira final, né? do Senhor. Então, com o grande dia da ira do Senhor, no final da guerra do Armagedon, né, quando então será revelado a volta de Jesus presencialmente. E neste momento, o Senhor Jesus, no final da guerra do Armagedon, ele matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda o adversário principal, que é Satanás, né? Que é o anticristo, que estará querendo eliminar Israel do mapa. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 2,8 e também Isaías 11,4. Então aí o que Jesus faz, né? Depois que termina a guerra do Armagedon? Ele prende o dragão, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarra por 1000 anos e joga no abismo. Então, que a palavra diz assim, né? E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, os 1000 anos de governo teocrático de Jesus Cristo. Ou seja, e depois de 1000 anos, né? Importa que Satanás seja solto por um pouco de tempo antes do juízo final, né? Onde ele vai levar mais uma turma lá para a guerra, que é chamada Guerra de Gog e Magog. E então ali, depois do juízo final, virão novos céus e nova terra, que esse é o plano de Deus para a humanidade, onde chega no estado de perfeição, né? Para a humanidade nos novos céus e nova terra. Então essa é uma análise que eu faço para vocês entenderem o que vai acontecer. Então tudo isso que está acontecendo no mundo está escrito, está previsto, está profetizado. Só que algumas coisas a gente não sabe exatamente a sincronia dos fatos e a gente vai vivendo e entendendo tudo isso. Mas tudo isso está acontecendo, está no controle e no plano de Deus, né? E não demora muito para que Jesus volte e busque aqueles que creem nele, né? Ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vive e reina para sempre. Que Deus abençoe vocês. Se vocês gostarem dessa análise, curtam, compartilhem, né? Leve adiante essa mensagem. Ok? Até a próxima!